Olá, pessoal, novamente. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Direito Administrativo para o concurso do CTSP e o CBA. Então, pessoal, olha lá. O que a gente vai estudar hoje no Direito Administrativo? A gente viu nas aulas anteriores, demos início ao Direito Administrativo. Então, hoje a gente vai finalizar esse tópico, essa terceira aula da matéria dos atos administrativos. Então, a gente estudou os atos administrativos como em espécie, a gente estudou eles, a diferença em negócio jurídico, o ato da administração, olhamos os elementos ou os requisitos do ato administrativo, né? Competência, finalidade, fora, motivo, objeto, estudamos os atributos do ato administrativo, né, o famoso PAT, falamos detalhadamente de cada um deles, falamos da classificação dos atos administrativos, atos de expediente, atos de império, atos discricionários, atos vinculados, e hoje, gente, a gente vai finalizar o tópico aqui falando das espécies dos atos administrativos, e depois a gente vai ver as hipóteses de extinção do ato administrativo, bem como as hipóteses do ato administrativo sair do ordenamento jurídico. Na verdade, as hipóteses de extinção, tá? Mas a gente vai falar depois mais específico em relação a esse tópico aí. Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Antes de dar início, eu vou pedir para vocês, né, fazer aquela breve revisada da matéria. Então, façam aquela revisão da matéria que a gente estudou nos dias anteriores. Eu ressalto mais uma vez, toda vez eu vou falar, isso é mega importante. Então, revisem a matéria, deem uma olhada naqueles tópicos que a gente já estudaram. 15 minutinhos ali, pessoal, para dar aquela olhada rápida, passar as folhas assim do caderno, ou passar as folhas que vocês imprimiram aí. Eu acredito que estão com material impresso e à medida que for imprimindo mais, vai encadernando, né, pessoal? Então, vamos dar uma passada rápida nessas folhinhas aí para a gente dar aquela relembrada da matéria que a gente está estudando. Ok? Então, pessoal, hoje, espécies de atos administrativos. Na aula anterior, a gente olhou as classificações dos atos. Hoje, a gente vai ver as espécies. Aqui, gente, até eu já fiz um mnemônico aqui para vocês. Ó. Eu não, né? Na verdade, esses mnemônicos aqui, eu retirei da época que eu fazia questões sobre esse assunto. Então, a galera gosta muito de contribuir no site de questões lá com alguns comentários, e aí eu acabava pegando alguns mnemônicos lá que facilitavam. Por quê, pessoal? Por quê? Porque quando a questão de prova cobra são espécies do ato administrativo, ela vai colocar ali, ó, letra A, ato normativo, letra B, ato ordinatório, letra C, ato negocial, letra E, ato discricionário. Então, vocês têm que conseguir identificar quais são as espécies. O mnemônico aí é o NONEP, então ato normativo, ordinatório, negocial, enunciativos e punitivos. A gente vai dar uma olhada em cada um deles, pessoal, mas o que a gente precisa para a nossa prova é entender o que é um ato normativo, o que é um ato ordinatório, um ato negocial, pois esses atos, pessoal, eles têm ainda subespécies. Então, o ato normativo aqui, por exemplo, a gente vai ver, tem as deliberações, tem as instruções, tem os avisos, então eles têm subespécies. Então, já é um pouquinho mais detalhado. Esse assunto do direito administrativo, novamente, eu volto a frisar, é um tópico bem específico. E as questões de ensino médio gosto muito dessas classificações aqui. As principais bancas que cobram isso aqui é a FCC e a CESP, né? Gostam de cobrar essas classificações e essas espécies dos atos administrativos. Gente, então, vamos lá, vamos continuar. Vamos dar sequência aqui. O que é um ato normativo, pessoal? O próprio nome já vem nos dizendo. Um ato normativo é aquele que vai expedir um comando geral e abstrato para que seja cumprida a lei. Na verdade, pessoal, o ato normativo que nem coloquei para vocês aqui, ó, quando a gente estudou os poderes administrativos, a gente viu lá o poder regulamentar, o poder normativo ou o poder regulamentar. E a gente viu que ele tinha essa missão de expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei. Essa era a missão. O ato administrativo normativo, a regra é quase a mesma. É quase a mesma, só que não é um poder, ele é um ato administrativo. E ela tem essa missão aqui de fazer cumprir a lei. Ele traz de forma mais específica, ele dita alguns comandos específicos para a lei. Então, detalhe, pessoal, primeiro ponto. Aqui, o ato administrativo ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Então, o ato normativo ele não tem esse condão de poder inovar no ordenamento jurídico. A gente estudou quando nós vimos
o poder normativo ou regulamentar, que só havia uma exceção em que ele poderia inovar no ordenamento jurídico, que é aquela hipótese lá do artigo 84, se não me engano, inciso 6 da Constituição Federal, em que aí tinha lá a linha A e a linha B. Então, a extinção de cargos públicos quando vago, criação de cargos que não impliquem aumento de despesa e tudo mais. Essa é a única hipótese prevista no texto constitucional em que um ato, na verdade, o poder regulamentar vai ser um ato normativo que poderia inovar no ordenamento jurídico. A única hipótese, inclusive, ela pode ser delegada lá para aqueles 3 camaradas lá, previstos lá no parágrafo único do artigo 84. Então, tenham em mente isso, pessoal. Em regra, não pode inovar no ordenamento jurídico. A exceção vai ficar ali, aquela hipótese da Constituição Federal. Depois aqui, gente, o que a gente tem? A gente tem as espécies e características desses atos. Até eu fiz um mnemônico, mas acho que aqui não ficou no PDF, né? Mas é DIA, DI, né? DIA R3, tá? DIA R3, também mais um mnemônico que eu peguei lá do site de questões, DIA R3. Qual que é a ideia, pessoal? Mais uma vez, as questões de prova que gostam de cobrar isso aqui é decoreba. São atos normativos. E aí vão pedir para vocês marcar lá. Ou é um ato normativo, vai dar 4 hipóteses que não é, e uma que é um ato normativo. Então vocês precisam, pelo menos, memorizar quais são essas espécies. Então, atos normativos, deliberações, instruções normativas, avisos, resoluções, regimentos e regulamentos. Aqui vai estar a hipótese que a gente estudou lá, o poder regulamentar, né? Então, pessoal, olha só, regulamento. Aqui a característica é bem parecida com o poder regulamentar, é quase a mesma coisa, só que a diferença é que lá era o poder e aqui é um ato. Então, pessoal, os regulamentos, a gente sabe que eles são atos privativos do chefe do executivo, que tem essa previsão constitucional ali no inciso 4º do artigo 84 da Constituição. Então, pessoal, a gente tem aqui que nada mais é do que é apresentado por meio da expedição de um decreto. Então, a gente tem um regulamento que se manifesta a partir de um decreto. Então, o decreto, como a gente está visualizando aqui, é a forma. E o regulamento é o ato. Então, o artigo 84 traz lá essa previsão. Aqui, pessoal, o inciso 6º que eu falei para vocês ali, aquela hipótese ali em que haveria a possibilidade de um regulamento inovar no ordenamento jurídico. Essa aqui é a única exceção, ou seja, um decreto, né? Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, ok? Tá? Então, detalhe nesse ponto aí, observação importante. Aqui, gente, eu coloquei apenas uma divisão doutrinária, mas para nossa prova isso eu acredito que seja muito aprofundado. Mas eu coloquei porque o meu material, como eu já falei para vocês, eu quero que ele seja completo e que vocês não sejam surpreendidos com nada na prova. Então, o objetivo aqui é trazer um material completo, por mais que às vezes ele seja um pouquinho além do que é exigido da gente na prova. Mas, se vamos estudar, né, pessoal, vamos estudar com afinco e vamos estudar com profundidade, ok? Claro, sempre dentro da medida do nosso conhecimento, né, para não estender demais, não estudar coisas tão específicas assim. Mas aqui não tem muito mistério, são coisas bem simples, o regulamento executivo e o regulamento autônomo. Aqui o executivo tem essa missão de editar atos para fiel execução da lei, ou seja, para cumprir a lei, e aqui o autônomo ele atua como substituto da lei, que é a hipótese aqui de possibilidade de inovar no ordenamento jurídico, que é essa circunstância aqui, pessoal. Tá? Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal ou extinção em função de cargos públicos quando vagos. É uma espécie de decreto autônomo. Aqui não está escrito aqui, mas é. Observação, aqui a questão da doutrina, pessoal, mais uma vez, existe no Brasil 2 únicas hipóteses de regulamentos autônomos constitucionalmente admitidos, que é o que a gente viu ali. Depois, gente, o que a gente tem? Instruções normativas, aqui eu não vou falar, pessoal, tá? Porque o que vocês precisam saber mais ou menos para a prova é quais são as espécies, quais são as espécies aqui de atos normativos. Então, essa partezinha aqui, o regulamento é importante, isso aqui vale a pena a gente dar uma olhada, a gente já fez. E aqui as instruções normativas, os avisos, as resoluções, os regimentos, as deliberações, aqui apenas a título de leitura das senhoras e dos senhores, ok? Então, não vamos nos ater muito neste ponto aqui, porque senão eu vou ficar só lendo o material e, mais uma vez, não é o objetivo, né?
Aqui, pessoal, agora depois, atos ordinatórios, né? Então agora, quando a gente tem um ato ordinatório, o próprio nome já nos remete à ideia de uma quê? De uma ordem, né? E a ordem, pessoal, como ela é fruto do poder hierárquico, ela é uma ordem sempre interna. Então, decorre do poder hierárquico, é uma ordem interna para quem? Para os seus órgãos e para os seus agentes. Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, né, dando um ato ordinatório para a Secretaria da Segurança Pública. A Brigada Militar expedindo um ato ordinatório para os brigadianos. Então, isso é um ato ordinatório. O que a gente tem aqui, pessoal? São a organização interna, então não atinge terceiros. E aqui as espécies, pessoal. Aqui mais uma vez, ó. Tanto como a gente viu ali as espécies dos atos normativos, o dia R3, aqui as espécies de atos ordinatórios também é importante a gente saber. E aqui tem mais um mnemônico, é o POCON. Agora surgiu o despacho, né, pessoal? Agora, antes era só POCON, mas é POCON de. Algumas provas colocam os despachos aqui como uma espécie de um ato ordinatório. Então, uma portaria vai editar um ato ordinatório. As ordens de serviço, pessoal, que a gente tem no nosso dia a dia aí, é um ato ordinatório, vai regular uma determinada conduta, vai determinar que seja feita da seguinte forma, assim, assim, assado, uma circular, ofícios, memorandos e os despachos, ok? Aqui são espécies de atos ordinatórios. Eu coloquei aqui, pessoal, eles, aqui para vocês darem uma lida, e coloquei alguns exemplos, que nem a questão da portaria. Portaria de delegação de competência, de remoção de um servidor, de designação de uma comissão de sindicância, uma circular, né, pessoal, normas uniformes internas, como, por exemplo, a questão do horário de funcionamento da administração pública, uma ordem de serviço, os ofícios, né, com uma comunicação externa. Isso aqui é importante, ó, os ofícios de comunicação externa. E aqui a questão da circular, que são normas internas, da mesma forma que as portarias é um ato individual para um determinado sujeito. Depois, pessoal, memorandos, despachos. Aqui, mais uma vez, eu já falei para vocês, eu não vou ficar lendo o material, ok? Então, vocês ficam como tema de casa, vocês darem uma lida, daqui a pouco dá um pause no vídeo aí e dá uma lidinha mais detalhada em relação a esses pontos, porque o conceito, pessoal, desses dispositivos aqui, dos ofícios, memorandos, isso é muito pouco cobrado em prova. O que é cobrado mesmo é aquela classificação que eu mostrei para vocês ali e quais são atos ordinatórios, quais são atos normativos e tudo mais. E é isso aqui, os mnemônicos que vocês precisam saber. Os despachos, gente, olha só, percebam que a gente estudou na aula anterior a classificação dos atos administrativos, certo? E dentro da classificação dos atos administrativos, a gente viu os atos de expediente. E eu falei que um exemplo de um ato de expediente que regula a conduta interna da administração, que dá andamento ao serviço administrativo, é o despacho. Da mesma forma que o despacho aparece também como um ato ordinatório. Pessoal, atos negociais, tá? O que são os atos negociais? São aqueles que manifestam a vontade da administração para com terceiros, ou seja, para com o administrado ou até mesmo para com o particular. Então, tem que ter uma concordância das partes. Então, pessoal, exemplo de atos negociais. Esses atos negociais são importantes. Eles caem, volta e meia, eu vejo caindo questãozinha de prova perguntando quais são os atos negociais ou fazendo algumas confusões entre autorização e permissão e aprovação. Esses aqui são legais da gente dar uma detalhada aqui. Gente, então, espécies e características, mais uma vez, mnemônico OPALA. Tá? Então, homologação, permissão, admissão, licença, autorização e aprovação. Cada um deles, pessoal. Homologação é bem simples, é um ato unilateral e vinculado. O que é um ato vinculado, gente? Lembrem aí o que é um ato vinculado? É aquele ato que só pode fazer o que a lei determina, que não há liberdade de atuação, não há margem de escolha. Exemplo, a homologação de uma licitação pública. Quando é que a autoridade administrativa vai homologar uma licitação? Quando preencher todos os requisitos legais lá da Lei 8666. Então, finalizou, já acertou quem é o vencedor da licitação, vai lá e homologa a licitação. Então, é um ato negocial. A permissão, pessoal, um ato unilateral, isso aqui é importante, ó, ato unilateral, ato discricionário e ato precário. Por quê? É um ato unilateral porque, em regra, a administração que vai conceder. É um ato discricionário porque a administração pública pode, dentro da análise do caso concreto, optar se aquele ato ele é conveniente ou oportuno para aquele momento. Ele é um ato precário, gente, porque ele pode ser desfeito a qualquer momento. Então, significa dizer que ele é precário, justamente isso. A administração pode
a qualquer momento rescindir um contrato, por exemplo, ou rescindir uma permissão. Eu coloquei aqui o exemplo da permissão para a banca de jornais na calçada. Vamos pensar numa outra hipótese, a permissão para colocar uma feira de produtos coloniais, por exemplo, no centro da cidade. Então, é um ato unilateral, como regra, discricionário e precário. Então, unilateral, discricionário porque a administração pode avaliar se aquilo é conveniente naquele momento, e é precário porque pode ser desfeito a qualquer momento. Eu coloquei uma observação, pessoal, em relação ao conceito de permissão como ato administrativo negocial, mas aqui apenas a título de curiosidade para vocês, tá? Não tem nada muito específico aqui em relação a esse ponto. Porque aqui eu falo da permissão para uso de bem público, né? Então é um pouco mais diferente. Então deixa eu dar uma lidinha com vocês aqui. O conceito de permissão como ato administrativo negocial somente pode ser aplicado às permissões que não constituem delegação de serviços públicos, ou seja, refere-se apenas ao uso de bem público, como a permissão de uso de bem público. Então quando a gente fala, por exemplo, pessoal, a questão de uma delegação de um serviço público, o exemplo das praças de pedágio, por exemplo, nessa hipótese, não tem como um particular, uma empresa terceirizada, solicitar uma permissão para colocar uma praça de pedágio lá na rodovia X. Isso não é possível, porque essa hipótese ali, a administração vai fazer um contrato administrativo e vai delegar aquela circunstância. Aqui na permissão, não. Aqui é permissão de uso de bem público, ou seja, de uso de uma praça, de uso de um prédio da administração ou algo nesse sentido. Então, por isso que eu coloquei essa observação aqui. Admissão, pessoal. Admissão é um ato vinculado, porque pense na hipótese da contratação de um funcionário público que passou no concurso. A camarada que passou no vestibular da universidade, por exemplo, é um ato vinculado. Por quê? Porque se o camarada passou no concurso, passou no vestibular, automaticamente ele tem que ser admitido dentro da administração pública. Não tem nenhuma margem de escolha para a administração. Então, por isso que isso aqui é um ato vinculado. Eu coloquei em negrito, gente, para vocês terem cuidado, que as questões de prova elas gostam de misturar. Essa parte dos atos negociais aqui são bem importantes. Ó. Tem bastante questãozinha sobre esse assunto e eles gostam de misturar. Dizer que a permissão é um ato unilateral, vinculado e precário. Errado, é um ato discricionário. Dizer que a homologação é um ato discricionário. Errado. Dizer que a admissão é um ato discricionário. Então, vocês precisam ter em mente isso. Precisam tentar entender a circunstância. Por que a admissão é um ato vinculado, pessoal? Porque se a pessoa que vai usufruir de um serviço público, ela atinge o requisito que a lei determina que ela faça, se ela conseguiu atingir esse requisito, o serviço público ele tem que ser concedido a ela. Não pode a administração entender que aquilo não é possível naquela circunstância. Então, exemplo de a admissão de um aluno no vestibular, que passou no vestibular na sua universidade. Depois as licenças, pessoal. As licenças. Da mesma forma, a licença é um ato vinculado e definitivo. O exemplo mais comum, gente, de licença é a licença para dirigir veículos automotores. A licença para tirar a CNH. Muito cobrado em prova as licenças. Muito cobrado. Então, tomem nota, façam um asterisco aí e lembrem, pessoal, licença é um ato vinculado. Lembrem da licença para a CNH. Eu já falei várias vezes isso. Se o cara passou em todas as provas, passou na prova teórica, passou na prova prática, não pode lá o CFC olhar para a cara do cara e dizer que não vai dar a CNH para ele. Não, é um ato vinculado, é preciso ser entregue. E ele é definitivo, porque ele tem fundamento no poder de polícia administrativa. Então, se a pessoa adquiriu a CNH, isso seria em tese de forma definitiva, né, pessoal? Salvo, é claro, se a pessoa depois ali cometer alguma infração administrativa que ela pode perder esse direito, essa licença no caso. Então, por exemplo, pessoal, eu falei para vocês que é um direito subjetivo da pessoa, do particular, um direito subjetivo de ter a sua carteira de habilitação entregue no momento em que ela finalizou as fases para poder dirigir um veículo. A licença para o exercício de uma determinada atividade, pessoal, exemplo, a questão da carteirinha da OAB. Alguns de vocês que são formados em direito aí, daqui a pouco já fizeram a OAB. Mas pensamos na hipótese do paisano. A gente sabe que a gente não pode pegar a carteira, né, pessoal, só o certificado. Mas o paisano, por exemplo, né, o civil, que passa na prova da ordem, automaticamente ele tem direito à licença para exercer o exercício da profissão, que no caso é de advogado. Então é um ato vinculado, tem que ser entregue.
Depois, gente, na autorização, o que a gente tem? De forma contrária com a licença, a autorização ele é um ato discricionário e é um ato precário. Então, muito cuidado, gente. Por quê? Porque as questões de prova, elas gostam muito de fazer essa mescla, né? De fazer essa pegadinha de questões, confundindo o conceito de licença com o conceito de autorização. Então, gente, a gente tem a licença, um ato vinculado e definitivo, direito subjetivo da pessoa que requer, e a autorização é um ato discricionário. Pense no exemplo, bem fácil para a gente, tá? É a autorização para o porte de arma de fogo de calibre permitido, por exemplo. É um ato discricionário. Por quê? Porque vai ser analisado aquela pessoa que está solicitando aquela autorização, ela vai passar por uns testes, e aí a administração vai verificar se aquela pessoa realmente merece ou não aquela autorização para o porte de arma. E por que é precário, pessoal? Porque ele pode ser desfeito a qualquer momento. Se aquela pessoa for flagrada realizando uma conduta ilegal, uma conduta contrária, que cesse a autorização para ter o porte de arma, a administração pode a qualquer momento sustar aquele ato administrativo e revogar aquela autorização. Então isso aqui é importante, pessoal, essas diferenças aqui entre licença e autorização. Então eu coloquei aqui a autorização para porte de arma de fogo, a exploração de atividades de educação e de saúde, tá? Então são as hipóteses de autorização aí de atos administrativos. Depois, gente, o que a gente tem? Nós temos a aprovação, que aqui também é um ato unilateral e discricionário, pois a administração vai realizar um controle prévio ou posterior à questão aqui da hipótese da aprovação do Congresso Nacional acerca da decretação do Estado de Defesa e da intervenção federal. Então, é um ato unilateral, porque somente o Congresso Nacional pode realizar, e ele é discricionário porque ele vai avaliar, dentro das margens de escolha que a legislação prevê, qual a mais adequada e se aquela situação de estado de calamidade ela pode ser realmente, né, ela está de acordo com a circunstância que está ocorrendo. Outro exemplo de aprovação, pessoal, a gente estudou ali, quando nós vimos a nossa Lei Complementar 10.992, eu falei para vocês a respeito da nomeação do comandante-geral e do subcomandante-geral. Vocês lembram disso? E eu falei, pessoal, que o subcomandante-geral ele precisa de quê? Da aprovação do comandante-geral. Então, ele é nomeado pelo presidente. Ele é nomeado pelo chefe do executivo estadual, ou seja, pelo governador, e indicado pelo secretário após a aprovação de quem? Do comandante-geral. Uma espécie aí de aprovação. É um ato administrativo unilateral e discricionário. Por quê? Porque o comandante-geral vai avaliar naquela circunstância se aquela pessoa que está sendo indicada para o cargo de subcomandante-geral é uma pessoa que ele acredita, uma pessoa que ele confia. Então, é um exemplo de um ato unilateral e discricionário. Depois, gente, eu coloquei aqui a diferença. Pena que ficou tudo misturado aqui, não ficou numa tela só. Eu vou ver se eu consigo depois arrumar o material de vocês. Para isso aqui, o ideal é que fique aqui embaixo, tá? Ou vocês depois arrumem a caneta, mas não vai ficar legal. Eu vou arrumar, pessoal, tá? Fiquem tranquilos que eu vou arrumar essa partezinha aqui e vou deixar tudo aqui nessa partezinha de baixo aqui, que fica mais fácil da visualização. Então, por enquanto, deixamos assim. Deixa eu só diminuir a minha tela para não ficar tão grande aqui. Pronto. Licença, então, pessoal, um ato de polícia que permite ao particular o exercício de direitos subjetivos. Ele é vinculado e definitivo. Lembrem da licença para dirigir veículo automotor, CNH. Depois, pessoal, autorização. Lembre do porte de arma, tá? Discricionário e precário. E a permissão para a utilização do bem público, por exemplo, também discricionário e precário. A permissão, a questão ali para o agente usar uma calçada do centro da cidade para colocar um comércio ali, por exemplo, né? Ou uma banca de jornais que são colocados nas calçadas, isso é uma permissão também. Então, esses três aqui, pessoal, eles são muito importantes e vocês precisam saber a diferença deles. Licença, autorização e permissão, ok? Isso é tema de casa de vocês aí. Depois, pessoal, dando sequência, atos enunciativos ou atos de pronúncia. Nada mais é do que os atos que vão atestar ou vão certificar uma situação que já existe. Então, aqui os exemplos mais comuns é o famoso CAPA. Certidão, atestado, parecer, apostila ou averbação, tá? Então, pessoal, isso aqui mais uma vez, como eu disse para vocês antes ali, esses assuntos que as questões de prova cobram sobre esses tópicos mais específicos, eles vão perguntar o conceito, talvez, do que é um ato,
um ato enunciativo, eles vão trazer daqui a pouco no enunciado da questão e vão pedir para vocês assinalar a alternativa de acordo com o conceito que está no enunciado, e aí vocês precisam identificar e conseguir identificar quando que é um ato enunciativo, quando que é um ato ordinatório ou qualquer outro ato que a gente vai vendo aqui. Então, vocês precisam ter essa percepção, e eu tenho certeza que a forma que vocês vão conseguir resolver essas questões é como, gente? Fazendo exercícios. Muito exercício nesse assunto aqui, é muito importante. Então, certidão, atestado, parecer, apostila e averbação. Aqui eu coloquei uma discussão, pessoal, mas fica só a título de curiosidade, tá? Porque essas partes mais doutrinárias, assim, para nossa prova, elas não são tão relevantes, né? Então, aqui fala que o ato enunciativo, na verdade, ele não teria uma manifestação de vontade. E quando a gente estudou a divisão dos atos administrativos, a gente viu lá que o ato administrativo está dentro do gênero de ato da administração. Da mesma forma que eu tenho os atos políticos, os atos privados, aí depois os atos administrativos. Mas aqui é só uma discussão, pessoal. Se vocês, porventura, fizerem uma questão de prova aí dos concursos anteriores, daqui a pouco vocês vão achar isso aqui. Depois, gente, a cada um deles, tá? Então, os pareceres, que vai ser um ato opinativo. Então, o detalhe do parecer que é importante a gente entender, pessoal, ele tem esse caráter podendo ser obrigatório ou facultativo, tá? Então, esse parecer, ele tem essa característica. Porém, gente, eles, em regra, eles não vinculam a autoridade. Normalmente, quando ela recebe um parecer, ela não fica sujeita a obedecer aquele parecer. É apenas uma visão, um entendimento que ela pode escolher se ela adota ou não. Então, em regra, a autoridade que solicita o parecer, ela não fica vinculada. Os atestados, né, pessoal, bem comum, vão atestar uma situação fática, no atestado médico, por exemplo. As certidões também, vocês vão fazer muitas certidões agora quando forem, o pessoal que está fazendo para o TSP, vai fazer muita certidão quando for escrivão de inquérito, quando for ter que ir atrás aí de alguma pessoa, de alguma testemunha para ser ouvido em uma oitiva, por exemplo. Quando não localizar aquela pessoa, vai ter que fazer uma certidão. Outras espécies, certidão de nascimento, certidão de tempo de compreensão, certidão de óbito, vão atestar uma situação. Então, por isso que é um ato enunciativo, ok? Bem fácil, né, pessoal? Não tem muito mistério aqui. O problema é essa monte de divisão aqui que nos dificulta, né? Porque aí o cara acha que tem que memorizar, mas eu garanto para vocês que vocês derem uma leitura detalhada, mais de uma vez, é claro, e fizerem os exercícios que precisam ser feitos, vai facilitar a vida. A apostila, né, pessoal, ou a averbação, a questão aqui, por exemplo, da averbação do tempo de contribuição, né, trazer o serviço paisano para a Brigada Militar, é o exemplo de averbação ou de apostila, é um ato enunciativo. Por quê? Porque eu vou trazer o atestadinho lá do INSS com aquela folhinha dizendo o tempo de contribuição que eu tive lá pela regra seletista, né, lá da carteira do regime trabalhista lá. Pessoal, depois atos punitivos, o próprio nome já diz, né, pessoal? Os atos punitivos são aqueles que vão regular as condutas dos particulares ou servidores que possuem, que terem praticado uma conduta ilegal. Então, eles são manifestação desse poder disciplinar que a gente estudou lá nos poderes, lembrem do poder disciplinar? Eu comentei com vocês, inclusive, que esse poder disciplinar, ele tem uma característica específica, que é qual, gente? Aplicar punições às pessoas que descumpram as normas da administração, mas quais pessoas? Aos funcionários públicos e aos particulares que tenham uma condição especial de contrato com a administração pública. Então tem que ter um vínculo especial. Não é simplesmente eu pegar um particular qualquer e aplicar uma punição para ele. Então, porque nessa hipótese, se eu não tenho vínculo especial, aí eu não vou estar falando em poder disciplinar, eu vou estar falando em poder de polícia. Então, muita atenção. Tanto o punitivo como o poder disciplinar, ele exige um vínculo especial, um contrato ou algo nesse sentido com a administração pública. Multas e interdições de estabelecimentos. Então, o exemplo também do camarada lá, da construtora que a administração contrata para realizar uma reforma do prédio, dá um prazo X para terminar a reforma e ela não termina. Então, ela fica sujeita a uma punição da administração pública, sei lá, daqui a pouco rescindir o contrato, por exemplo. Então, tem um vínculo especial, tem um contrato ali falando sobre esse vínculo, ok? Pessoal, depois, né, aqui a gente termina essa partezinha das espécies de atos administrativos. Tem essa tabelinha aqui, ó, que vai ajudar um pouco vocês a memorizar
quais são as espécies. Então, o famoso NONEP, então, atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Aí depois vocês precisam pelo menos saber ou terem uma noção de quais são os atos normativos, quais são os atos ordinatórios, os atos negociais, enunciativos e punitivos. Mas já adianto de antemão que pelo menos conhecendo o conceito de cada um deles vai facilitar bastante a vida de vocês. Aqui é mega importante, pessoal, formas de extinção do ato administrativo. O que a gente vai ter aqui nas formas de extinção do ato administrativo? A gente vai ter uma extinção natural, que é aquela extinção que ela se dá quando ela cumpriu os seus efeitos, ou seja, preencheu o tempo previsto na legislação. O exemplo mais comum, a concessão de férias do servidor público, a concessão de uma aposentadoria de um servidor público, é uma extinção natural. Ela esgotou os seus efeitos. Então, o término de uma licença, por exemplo, antigamente a licença especial, ali que o camarada solicitava para ficar 30 dias em casa, 60 ou 90 dias, então cumpriu os seus efeitos, esgotou aquele tempo previsto para aquele ato administrativo ali, extinguiu aquele ato, ou seja, ele não existe mais. Tá? Coloquei o exemplo das férias do servidor, mas vocês podem colocar aqui também os atos de aposentadoria, de concessão de licenças especiais, até mesmo de licença de saúde, né, pessoal, que vai ter um prazo X que o camarada vai ficar afastado, esgotou aquele prazo, extinção do ato administrativo. Gente, depois, extinção subjetiva, o próprio nome já diz, ela se dá de acordo com o sujeito, tá? Então, é a pessoa que estava sendo beneficiária daquele ato administrativo que desaparece. Então, o particular que contrata com a administração, uma empresa que contrata com a administração e acaba falindo, a questão da morte do servidor também vai extinguir aquele ato administrativo que é da morte do servidor. O exemplo qual que é o ato administrativo? É a nomeação daquele servidor. Então, no momento que ele morreu, aquele ato de nomeação ele vai ser extinto pela extinção subjetiva, tá? A objetiva, pessoal, em sentido contrário, é a perda do objeto, ok? Perda do objeto. Então, por exemplo, aqui, um prefeito ditou um determinado ato de reforma de um prédio e o prédio ele desapareceu por ruína, ele sumiu, caiu o prédio, ou veio algum evento na natureza lá e danificou todo o prédio, tocou fogo no prédio, algo nesse sentido. Então, uma extinção objetiva. Aqui, pessoal, essas três primeiras aqui, elas não são tão comuns em provas, tanto a extinção natural, a subjetiva, como a objetiva. As que são mais comuns em prova, pessoal, são essas aqui, a partir do item 8.4, por vontade do particular e a extinção por retirada. Essas aqui vocês precisam terem atenção. A extinção por vontade particular, pessoal, ela vai se dar por recusa ou por renúncia. Isso é bem tranquilo, porque quando é que a gente recusa alguma coisa? Antes de se beneficiar dela. Então, antes dela acontecer, ocorre a recusa. E a renúncia, né, pessoal, significa que eu já estou sendo beneficiado por aquele ato administrativo. Eu não quero mais. Então, eu vou lá e renuncio àquele ato. Um exemplo da exoneração de cargo a pedido do seu ocupante. Vamos supor que o policial militar não quer mais ficar na brigada, desistiu da carreira, não aguenta mais ser militar, não aguenta mais as escalas, vai lá e pede a baixa, que a gente fala, certo? Então, vai pedir o seu licenciamento, né, pessoal? Então, é uma hipótese de extinção do ato administrativo por renúncia do particular, ou seja, do servidor público no caso. Depois, gente, extinção por retirada, que é muito importante também. Inclusive, eu digo que é mais importante que essa extinção por vontade do particular. Então, a extinção por retirada. Só deixa eu encher meu chimarrão. O que nós temos aqui, pessoal? A anulação, a revogação, nós vamos ter depois a cassação, a caducidade. Acho que tem mais uma ainda aqui. E a contraposição, tá? Então, aqui também fala em extinções inominadas, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nessas principais aqui, que são as mais corriqueiras em questões de prova. Gente, o que nós temos aqui da anulação? Primeiro ponto. Quando eu anulo alguma coisa, eu anulo porque houve uma ilegalidade. Ou seja, o ato ou é ilegal ou é ilegítimo, ou seja, não era um ato que poderia beneficiar determinada pessoa. Então, a anulação, pessoal, vocês têm que ter em mente. Pensou em anulação, pensou em ilegalidade, pensou em algum ato administrativo que foi realizado de forma contrária à lei. Então, por exemplo, aqui, a hipótese do agente não ser competente para a realização daquele determinado ato. Quando a gente estudou os elementos ou requisitos do ato administrativo,
Eu falei para vocês lá a respeito do sujeito incompetente. Vamos supor a situação que vocês estão lá na praia de férias, lá em Capão da Canoa, em Tramandaí, lá em Cidreira, e aí o que acontece? Vocês flagram uma pessoa ali na praia, dirigindo sem o cinto de segurança, ultrapassando o sinal vermelho e tudo mais. O que vocês vão fazer agora com talonário eletrônico? No celularzinho ali, em QAP, vocês vão lá e vão fazer uma multa para aquele camarada. Pessoal, cuidado, nessa circunstância vocês estão de férias. Então vocês, em tese, não são os sujeitos competentes para a prática daquele ato administrativo de multa. Então é um ato ilegítimo. Então, atenção em relação a isso. Então, é um exemplo, pessoal. Então, de ato ilegítimo, qual que é a consequência desse ato? Ele vai ter que ser anulado. E quando a gente fala em anulação, pessoal, a gente fala em retirar o ato do mundo jurídico. Qual que é o efeito da anulação? É como se o ato não existisse. Então, o efeito desse ato administrativo, que a gente chama aqui, é o efeito ex tunc. O que significa? É um efeito que retroage. Desde o início, desde o momento em que aquele ato é praticado. É como se aquele ato ele não existisse no mundo jurídico. Ele vai ter que sumir. Então, o efeito é ex tunc. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando a gente for ver a revogação, a gente vai ver que o efeito não é ex tunc. O efeito é ex nunc. Ou seja, do momento em que o ato foi revogado para frente. Aqui na anulação, não é do momento em que o ato foi anulado. É desde o início, desde o momento em que o ato foi praticado. Então, atenção em relação a esse ponto aqui. Pessoal, outro ponto importante que eu deixei destacado aqui, ó, a questão da autotutela e a questão da provocação do Poder Judiciário. Por que eu coloquei isso, gente? Porque quando a gente estudou os princípios da administração, a gente viu o princípio da autotutela, que é aquela possibilidade de que tem até uma súmula, acho que eu coloquei aqui, ó, a súmula 473, ó, que é a possibilidade da administração anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Ó, eu nem li a súmula, mas é isso que está escrito aqui. Ó. Anula seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogam por motivo de conveniência e oportunidade. Então percebam, pessoal, eu nem li a súmula e eu já sabia a súmula de cabeça. Nunca decorei a súmula. Isso é um exemplo de como fazer questões e a leitura, a revisão do material, a gente acaba memorizando isso aqui sem querer. Então eu já sabia essa súmula aqui 473 de cor. Então percebam que a anulação, pessoal, é uma manifestação do princípio da autotutela da administração pública. Observação, não confundam o princípio da autotutela com a tutela administrativa. Por quê? A tutela administrativa, pessoal, sem as vogais aqui, o A e o U, a tutela administrativa é aquela relação que a administração pública direta, né, os estados, DFs, União e municípios possuem com a administração pública indireta. Né, as autarquias, as fundações, empresas públicas e sociedade e economia mista. Nessa hipótese é tutela administrativa. É diferente, tá? Aqui quando eu falo em autotutela, é a administração podendo revogar os seus próprios atos, não os atos dos entes da administração indireta, ok? Então, primeira atenção. A segunda observação, pessoal, o Poder Judiciário, ele pode intervir na anulação dos atos administrativos, mas, né, a gente sabe que o nosso Poder Judiciário, ele é inerte, ele não age de ofício. Então, ele precisa que a pessoa que foi prejudicada com esse ato ilegal vá até o Judiciário e provoque, né, a manifestação do Poder Judiciário nesse sentido. Então, fica essas duas observações. Eu coloquei aqui a questão dos prazos em relação aos atos administrativos que são anulados. A administração pública tem um prazo decadencial de 5 anos para poder anular. Ou seja, se passar esse prazo, aquele ato administrativo ele não pode mais ser anulado, ok? Então, claro, desde que comprovada a má-fé, pessoal. Tem um exemplo, eu acho que talvez se encaixe bem aqui nesse ponto. No meu curso de sargento, teve um colega, que era veterano, terceiro sargento, que estava com a gente lá, e ele... Durante o curso, a Brigada Militar constatou que ele não tinha o tempo suficiente para ir para o CTSP. O que aconteceu? Há muito tempo atrás, acho que logo em seguida que ele incluiu na Brigada, né? Claro, desde que ele tinha estabilidade já, mas ele tirou licenças para tratar de interesses particulares. Se não me engano, ele tirou 1 ou 2 licenças. E essas licenças, pessoal, como a gente bem sabe, ela é uma hipótese de interrupção do tempo de serviço, correto? Então, interrompeu o tempo de serviço daquele militar, daquele terceiro sargento. Porém, a brigada não colocou isso nos assentamentos dele. Isso passou em branco.
E aí ele foi chamado para o CTSP por antiguidade. Só que, avaliando o momento que ele tirou essas licenças, ele não poderia ter ido para o CTSP por antiguidade, porque ele não era, ele perdeu a antiguidade na fileira, mas ele estava lá. Então, bem ou mal, pessoal, foi um ato, né, que foi contrário à legislação, foi um ato em tese ilegal da administração pública, né? Só que nessa circunstância desse colega não teve uma fé dele. Não sei se ele, acredito eu, tenho certeza que não teve uma, conheço ele. Eu tenho certeza que não houve uma fé dele. A administração pública poderia anular esse ato? Depende, desde que não tenha passado 5 anos da prática daquele ato que não foi anulado lá na época. Então, é um exemplo aqui dessa questão desse prazo decadencial, tá? Então, a administração pública, ela não pode anular qualquer ato a qualquer momento. Não, tem um prazo. Né? Pensem só como seria um caos que seria dentro da administração pública. Então, a lei, artigo 54 da Lei 9784, que é a lei que trata do processo administrativo, fala sobre isso aí. Gente, vamos lá, vamos dar sequência. Revogação do ato administrativo. Aqui é uma baita casca de banana também. Por quê? Porque de forma contrária, gente, a invalidação, eu anulo um ato ilegal e ato ilegítimo. Na revogação, ela não vai ser de um ato legal, vai ser de um ato eficaz, de um ato válido, um ato que não possui nenhum vício. Então, o que a gente vai ter? É um ato que vai ser anulado pela administração pública. Cuidado, pessoal. Anulado não, desculpa. Vai ser revogado pela administração pública por questões de interesse público, ou seja, mérito administrativo. Conveniência e oportunidade. Ou seja, é um ato discricionário. A administração vai avaliar, dentro daquela circunstância, dentro daquele caso concreto, se aquele ato ali merece ou não ser revogado. Ou seja, mais uma vez, a manifestação da autotutela administrativa. Qual que é o ponto, pessoal? Mais uma vez que a gente precisa cuidar. A revogação do ato administrativo, como ela entra nessa análise aqui de conveniência e oportunidade, ou seja, no mérito administrativo, somente pode ser feita por quem? Somente pela administração, pessoal. Só a administração pública revoga os seus próprios atos. O Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo. Muito cuidado em relação a isso. O que o Poder Judiciário pode, em relação a um ato administrativo, é anular o ato administrativo. Dentro dos atos que são revogáveis pela administração pública, ele só vai verificar a questão da legalidade daquele ato. Então, pessoal, olha só, percebam, por envolver questão de mérito, que coloquei para vocês, a revogação somente pode ser praticada pela administração pública e não pelo judiciário, que não pode revogar um ato praticado por outro poder. Claro, por que eu coloquei isso aqui, pessoal? Porque dentro do Poder Judiciário, é óbvio que o Poder Judiciário, da forma do Poder Legislativo, eles editam atos administrativos. Os seus próprios atos ele pode revogar, isso é bem tranquilo, porque é dentro da manifestação da sua questão administrativa. Mas aqui que a gente está falando, um ato administrativo que foi praticado pelo Executivo, por exemplo. Então, não pode o Judiciário revogar um ato por questões de mérito. Aí o efeito, como aquele ato ele não era ilegal, o efeito vai contar dali para frente. Então, efeito ex nunc, tá? Então, cuidado, pessoal, ex nunc e ex tunc. Até eu sempre uso o não, né? O N aqui na frente para lembrar que o N de nunc significa não retroage. E aí, automaticamente, eu vou lembrar de um ato que é revogado. Observação, pessoal, isso aqui também é importante, gente. Tem até pena de vocês, porque o direito administrativo ele é cheio de nuances, né? Mas faz parte, pessoal, é a vida do concurseiro, não tem como a gente escapar. A gente quer melhorar a nossa situação aí dentro da nossa carreira, quer alcançar alguma coisa, e a gente vai ter que se doar um pouquinho, tá? Vai ter que sangrar um pouco aí. O ato administrativo, pessoal, ele pode ser revogado. Porém, alguns atos administrativos não podem ser revogados. Quais são eles? Atos vinculados. Por que um ato vinculado não pode ser revogado, pessoal? Porque o ato vinculado ele é aquele que a lei diz que tem que ser realizado de determinada forma. Então, há o exemplo da licitação. A licitação é um ato vinculado. Se porventura tiver algum problema naquela licitação, tem que anular a licitação. Não pode revogar. Tem que anular e fazer uma nova licitação. Atos que geram direitos adquiridos, pessoal, também não podem ser revogados. Atos que já terminaram os seus efeitos. Atos com efeitos exauridos. Então, vamos supor a hipótese de um terceiro sargento, de um soldado que foi promovido a terceiro sargento. Incluiu lá antes de 97, 98, e aí foi promovido a terceiro sargento. Já o ato, se preencheu os requisitos legais, ele já exauriu seus efeitos.
tá certo? O camarada já foi promovido, já faz ali 1 ano que já é terceiro sargento. A administração não pode revogar, por quê? Porque é um ato que já se consumou. Um ato enunciativo, pessoal, também não pode ser revogado, porque os atos enunciativos eles só emitem uma situação, um atestado, um parecer, uma certidão, então não tem como revogar um ato nesse sentido. Eles estão só emitindo. Tem até aquela discussão que um ato enunciativo não seria nem um ato administrativo, tá? E os atos que precluíram seus efeitos, ou seja, já surtiram seus efeitos ali. Um ato que preencheu um tempo, um lapso temporal previsto na lei, ou, por exemplo, um ato que o agente que não realizou. Vamos supor, tinha um prazo X para impetrar um recurso administrativo e a pessoa foi lá e perdeu o prazo. Então, ocorreu a preclusão, perda do prazo. Então, nessa hipótese, não tem como a administração revogar aquele ato. Se perdeu aquele prazo, já era, não tem mais chance. Então, pessoal, lembro às senhoras e senhores que essas hipóteses aqui precisam ser memorizadas. Então, atos administrativos que não podem ser revogados, atos vinculados, que gerem direitos adquiridos, atos exauridos, enunciativos e atos que já precluíram, ok? Memorização de vocês aí. Pessoal, aqui eu trouxe uma exceção, mas é bem específica, tá? Muito específica. Para nossa prova, dificilmente isso aqui vai cair. Mas, a título de curiosidade, existe uma única exceção que um ato vinculado, que esses aqui, eles podem ser revogados. Então, a hipótese é essa aqui, ó, licença para construir desde que indenizável e que a obra não tenha sido iniciada, tá? Mas é uma exceção bem específica, assim, dificilmente vai cair na nossa prova, inclusive, é um recurso especial aí do Supremo Tribunal Federal. O prazo de revogação, pessoal, da mesma forma que o prazo para anulação também é de 5 anos, desde que haja boa-fé do camarada. Se tiver de má-fé, sempre, né? Aí o prazo ele é indefinido, o prazo não vai ter um lapso temporal específico. Então, coloquei aqui mais uma vez um quadro comparativo entre essas duas palavrinhas, esses dois conceitos, né, dos dois atos administrativos, a anulação e a revogação. Vocês precisam ter isso em mente, pessoal. Eu acho que com essa tabelinha aqui, vocês já conseguem matar as questõezinhas de prova. Então, ato ilegal eu anulo. Um ato legal, um ato conveniente, né? Por questões de conveniência e oportunidade, vai ser revogado. Tá? Competência de anulação, a administração pública e poder judiciário. Lembrando que o judiciário somente quando provocado. Tá? A revogação somente de administração. O efeito ex tunc, efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Qual que é o ato que vai ser anulado? Um ato anulatório. Um ato que vai ser revogado é um ato revocatório. Tá? Então, decisão vinculada. Por quê? Porque se o ato é ilegal, se ele é contrário à lei, ele tem que ser afastado. Ele não pode a administração optar se ela deixa aquele ato no mundo jurídico ou não. Ele precisa necessariamente ser afastado. Já a revogação ela é discricionária. Por quê? Porque a administração vai avaliar se aquele ato merece ser revogado ou não. Ok? Então, essa é a diferenciação. Os prazos, 5 anos, aqui eu coloquei, não tem, mas aqui tem essa observação, pessoal, que a revogação também tem 5 anos, tá? Desde que haja de boa fé. Depois, dica especial, a anulação dos atos ampliativos e dos atos praticados por funcionário de fato tem efeito ex nunc, e a revogação somente pode ser realizada por superveniência de fato novo que deva constar da motivação do ato revocatório. Tá? Apenas uma observação mais detalhada em relação a esse tópico aqui. Dando sequência, gente, estamos quase finalizando aqui os atos administrativos. A cassação do ato administrativo. Tá? Então, a cassação também é uma hipótese de extinção do ato administrativo por retirada. Pensem, nas senhoras e senhores, a hipótese de cassação de uma carteira nacional de habilitação. Um exemplo bem comum em relação a isso. A cassação da autorização para porte de arma de fogo. Então, automaticamente, pessoal, quando a gente fala em cassação, a gente vai ver um ato que foi ilegal praticado pela pessoa que está sendo beneficiada por aquele ato. Ou seja, é o particular que recebe aquele ato administrativo, no caso da carteira de habilitação, a licença para dirigir, na hipótese da autorização para o porte de arma de fogo, é o particular que comete uma irregularidade. Ok? Então, hipótese de cassação do ato administrativo. Cuidado, pessoal, que as questões de prova às vezes confundem a cassação com a anulação. Tá? Quando falar em cassar um ato, lembrem automaticamente da cassação para dirigir veículo automotor. A gente sabe lá no CTB que a cassação ela se dá quando o cara pratica uma conduta lá contrária às normas de trânsito. Então, é um exemplo bem comum e facilita o nosso aprendizado. Caducidade, pessoal, do ato
ou o decaimento do ato, ele se dá por uma invalidade superveniente, ou seja, a caducidade ela ocorre quando surge uma nova lei tratando sobre aquele determinado assunto. Vamos pensar na hipótese em que um circo vem para uma cidade Y, e aí ele vai se instalar em uma praça. Então, ele vai pedir uma autorização para o município, por exemplo, para colocar o circo lá naquela praça. Porém, quando o circo começa a sua instalação, começa a montar o circo e tudo mais, começam a chegar as pessoas, a administração pública municipal cria uma legislação dizendo que nas praças da área central da cidade ou qualquer praça do município é vedada a instalação de qualquer atividade recreativa, inclusive circos. Então, nessa hipótese, é uma situação em que o ato administrativo ele vai ser afastado, ele vai ser retirado por caducidade ou decaimento, também chamado de desfazimento, ou seja, é o surgimento de uma nova legislação, uma nova lei, proibindo uma situação que antes era autorizada. Eu coloquei um exemplo aqui: bar que deseja pôr mesas de cadeiras na calçada e consegue autorização, porém o município vai lá e veda essa possibilidade, criando uma nova lei sobre esse assunto. Então, é um exemplo aqui de caducidade do ato administrativo. Pessoal, eu coloquei aqui já para a gente adiantar. Depois a gente vai estudar os contratos administrativos. Lá nos contratos a gente tem os contratos de concessão. E o contrato de concessão, pessoal, também tem uma hipótese de caducidade do ato administrativo. Porém, quando a gente fala em caducidade do ato administrativo, é o surgimento de uma nova lei. Tá? Então, que vai ter uma alteração legislativa. Porém, a caducidade do contrato de concessão é uma rescisão unilateral pelo inadimplemento do particular que contrata com a administração pública. Aqui, se a gente for pensar dentro do ato administrativo, uma hipótese que seria parecida com a caducidade do contrato de concessão é essa aqui, é a cassação. Tá? Por quê? Porque é uma irregularidade de quem? Do particular. Aqui no contrato de concessão, a irregularidade do particular, ou seja, o inadimplemento da pessoa que se beneficia do contrato, é a hipótese de caducidade. Aqui no ato administrativo a gente viu ali que é a hipótese de cassação. Então, atenção a esse dispositivo aqui. Isso aqui é importante para a prova, porque tem muita pegadinha cobrando essa diferenciação aqui da caducidade do ato administrativo para a caducidade do contrato de concessão. Tá? Então, alteração legislativa e culpa do particular. Cuidado, pessoal, porque a gente vai no editado de vocês está o tópico licitação e contratos administrativos. Então, isso aqui é bem possível de cair. Depois, gente, contraposição ou derrubada. Isso aqui, na verdade, é a prática de um novo ato que desfaz os efeitos do ato anterior. O exemplo mais comum aqui é a nomeação e a exoneração de um servidor público. Nomeação e exoneração. Por quê? Quando eu nomeio, só encher meu mate aqui. Quando eu nomeio o servidor público, pessoal, eu estou praticando um ato administrativo. Um ato que concede um benefício para aquele servidor que passou no concurso público. Então, ingressar no serviço público. Agora, quando eu exonero aquele servidor, é um ato que extingue aquele ato anterior que foi a nomeação. Então, é um exemplo bem comum. A contraposição é bem simples, pessoal. É um ato administrativo novo que trata da mesma matéria do outro e acaba afastando aquele ato inicial que foi praticado. Então, difere da caducidade. Por quê? Porque na caducidade, como a gente viu aqui, pessoal, ela tem uma questão de ilegalidade. Tá? Então, nessa hipótese aqui, não tem uma alteração ilegal da pessoa. Então, justamente é a realização de um ato que afasta os efeitos que colide com o ato anterior. Então, contraposição ou derrubada. Aqui eu coloquei algumas extinções inominadas. Eu não vi isso aqui em questões de prova, mas a extinção inominada é aquela, como o próprio nome já diz, né, pessoal? Não tem uma nomenclatura correta. Então, a questão aqui de uma ordem expedida por semáforo tinha como sem efeito em razão de ordem contrária determinada por um guarda de trânsito. Ou exemplo, trazendo de forma mais detalhada esse exemplo. Então, pense na situação em que a gente tem a sinaleira, né, os sinais ali, só que estava vendo naquele momento ali alguma obra, algum desvio, e a gente tem um guarda de trânsito ali que manda os carros passar, por mais que o sinal está vermelho. Então, é um exemplo de uma extinção. Aquela ordem do semáforo, aquele ato administrativo que ordena que as pessoas parem no sinal vermelho, ele é extinto por uma conduta do guarda de trânsito ali que manda que a pessoa passe naquele momento. Tá? Então, um exemplo de extinção inominada. Nunca fica aí, mas fica o material completo para vocês.
A convalidação, pessoal, aqui a convalidação é bem importante. É bem importante por quê? Quando é que a gente vai convalidar um ato? Quando que ele é convalidado? A gente sabe que um ato, quando ele é ilegal, o que a gente faz com ele? A gente anula. Porém, pessoal, se o ato ele é legal, tá? O ato é legal, ele pode ser consertado, ele pode ser corrigido. Então, duas circunstâncias em relação ao ato legal. Ou o ato legal ele vai ser revogado pela administração pública, somente por ela, por motivos de conveniência e oportunidade, ou ele vai ser consertado. Consertado. Qual que é a diferença? Um ato ele é revogado e a administração vai lá, revoga aquele ato e cria um novo ato. A convalidação não. A administração normalmente ela confirma aquele ato, ela ratifica aquele ato. Então aqui são as hipóteses, ó. Ratificação, confirmação ou saneamento. Detalhe, pessoal, quando que eu convalido um ato administrativo? Quando a gente estudou os elementos, os requisitos do ato administrativo, tá? Tem material de vocês aí na aula anterior da disciplina, a gente viu que uma tabelinha que eu falando quando o ato era discricionário e quando o ato tinha um vício sanável. E a gente viu que apenas 2 atos administrativos poderiam ser consertados, ou seja, que eles possuíam vícios sanáveis. Quais são eles? Os elementos ou requisitos da forma ou da competência. Então, nessas duas circunstâncias, pessoal, já tinha adiantado esse assunto, é possível consertar o ato. Não precisa nem revogar ele, nem anular. Ele pode ser corrigido. Então, isso aqui é o exemplo de convalidação, ou seja, é suprir os defeitos leves do ato para preservar a sua eficácia. Qual que é o objetivo, pessoal? É garantir aqui a segurança jurídica e a economia processual. Esse é o objetivo. Eu já vi algumas questões de prova perguntando qual que é o objetivo da convalidação. As questões da CESP traziam alguma afirmação, né? Perguntando depois se estava certa ou errada. Então, detalhe a ser observado aqui. Lembrando, né, gente, que a competência e a forma são vícios sanáveis. Por outro lado, a gente tem que a finalidade, o motivo e o objeto são vícios que não podem ser sanáveis, né? Então, mas aqui lembrando que dentro da competência e a forma a gente tem 2 exceções que não podem ser consertadas. Quais são elas? Competência exclusiva e forma essencial para a prática do ato. Ok? Lembram disso? Detalhe, pessoal, importante também, em relação ao efeito do ato convalidado. O ato convalidado, pessoal, ele tem efeito ex tunc, ou seja, daqui desde o início. Tá? Eu ia falar, já ia confundir vocês ali que em relação à revogação. Então percebam o detalhe que tem que ser observado, às vezes até eu confundo. Quando a gente fala em revogação, a gente viu que o efeito é ex nunc, ou seja, dali para frente, no momento em que o ato foi revogado, surte efeito para frente. A convalidação, pessoal, é contrária, ela tem o mesmo efeito da anulação. Os efeitos são retroativos, desde o início. Eu confirmo aquele ato desde o momento em que ele foi praticado por uma autoridade incompetente, por exemplo. Tá? Então, as formas estão aqui. Observação em relação a esses atos aqui, pessoal, eu coloquei os efeitos de competência, né, exceto a competência exclusiva ou competência em relação à matéria, que é aquele exemplo que eu falei para vocês lá a respeito do ministro da Saúde praticar um ato do ministro da Cultura ou do ministro da Educação. Seria um ato exclusivo daquele ministro, ou seja, um ato em relação à matéria. Tá? E depois, a exceção em relação aos atos que possuem uma forma específica, também não pode, né, o exemplo mais comum que eu falei para vocês em relação às licitações. E aí a gente sabe que o ato em relação ao objeto, o motivo e a finalidade, a regra é que não podem ser corrigidos. A única exceção, pessoal, bem específica também aqui, em relação a atos plúrimos. O que é um ato plúrimo? É um ato, como o próprio nome já diz, que tem uma pluralidade de circunstâncias fáticas naquele ato. Um exemplo bem comum é a respeito das promoções. Quando a gente promove um servidor, né, ou vários servidores porque se formaram num curso de sargento, por exemplo, ou no CBA, a gente promove várias pessoas. Só que aí verifica naquela circunstância fática, naquela circunstância concreta, que uma daquelas pessoas não merecia receber a promoção. É o exemplo lá do meu colega, que tinha colocado licenças para tratar de interesses particulares e tinha perdido a antiguidade e a brigada deixou isso passar. Então, nessa hipótese, verifica-se que, em tese, aquele camarada lá, aquele sujeito, não tinha direito à promoção por antiguidade. Ok? Então, circunstância em que pode ser convalidado, pode ser corrigido um ato em relação a esses outros requisitos, objeto, motivo e finalidade. Mas é uma exceção bem específica, sim. Mas tenho certeza que agora vocês não vão errar. Deixa eu ver, pessoal, o que a gente tem? Aqui eu coloquei mais uma vez uma tabela,
Esses tópicos que são importantes, é preciso vocês memorizarem. Então, eu coloquei uma tabela em relação a essa diferença entre revogação, anulação, convalidação. Não vou falar porque a gente já conversou aqui, peço para vocês derem uma lida mais detalhada. E para nós finalizar o assunto aqui, pessoal, a última parte, tá? A respeito das nulidades do ato administrativo. Um ato administrativo ele pode ter uma nulidade absoluta ou ele pode ter uma nulidade relativa. Então, quando ele tem uma nulidade absoluta, ele é um ato nulo, e aí as nulidades que acarretam esse tipo de circunstância são específicas aqui nesses elementos do ato administrativo: objeto, motivo e finalidade, que a gente acabou de ver ali em cima ali. Tá? Fica a exceção dos atos plurimus ali, que é a hipótese das promoções de várias pessoas. E a hipótese de nulidade relativa, o ato ele vai ser anulável, ok? Então, é possível consertar esse ato por meio da convalidação, ou seja, os atos com elemento competência e forma, ou seja, admite conserto, admite convalidação, e os critérios são interesse público, menor prejuízo, assegurar a segurança jurídica, que eu não coloquei aqui também, mas vocês podem colocar aqui embaixo. Então, bem tranquilo essa partezinha final aqui, pessoal, do nosso estudo do ato administrativo. A gente finaliza, então, essa parte do ato administrativo. Eu peço para vocês mais uma vez, pessoal, acho que foram 3 aulas de atos administrativos. Então, é um assunto muito importante no nosso estudo e vocês precisam assistir às aulas novamente, ler o material e fazer muito exercício desse assunto, porque eu tenho certeza que uma questão de direito administrativo vai vir aqui. Uma questão vai vir aqui e eu quero que vocês acertem elas, tá bom? Então, pedi para vocês um bom estudo e me coloco à disposição mais uma vez para eventuais dúvidas aí, tá bom? Grande abraço, gente!